mais irrita a esquerda é que existe um estado de coisas, assim, um andamento do mundo, né? Aí pode entrar Hegel, mas eu vou tirar Hegel porque eu desconheço a sua obra, mas parece que Hegel falou um pouco sobre isso. E o mundo, se não é Hegel, é o que eu consigo agora ou por inspiração indireta dele ou própria minha. Então, o mundo cumpriu sua escala, né? Então, do seu nascimento, lá dos primatas, hominídeos e tal. A sua evolução também descrita por Conte, né? Dos estágios evolutivos e tal, dos mitos, passando pela metafísica, dos deuses, dos vários deuses, até um deus uno e tal, desse pensamento imanente na barbárie. Se é que existiu um pensamento imanente, nunca existiu, talvez. Um pensamento imanente, sempre existiu religião, por isso que não é inseparável do Estado, né? Porque mexe com a emoção e tal, e emoção e razão. Não existe aquela figura de emoção, seu coração, e a razão, outra coisa. Essas duas coisas partem do cérebro, né? Mas, então, houve toda essa evolução, vamos dizer assim, que não é positivista, porque ela não segue uma linha reta, uma linha progressiva natural, né? Mesmo com toda demora, ela tem aí, os esquerdistas acertaram, ela tem altos e baixos, às vezes ela até regride. Mas o fato é que, enquanto, de certa forma, acreditam no positivismo, mesmo que indiretamente os conservadores e liberais, ou seja, que a história vai seguir um curso que, com medo dos conflitos naturais, só que o marxismo quer induzir, né? Não vai ser uma história passiva, porque na visão do marxista não é nem uma história passiva, eles acreditam que o capital tenha feito a revolução industrial e o capitalismo, e os capitalistas, os burgueses, tenham induzido um certo tipo de mentalidade na história que eu creio que é uma inverdade, porque não existe um livro de regras ideológico, não sabe? Se for juntar um livro de regras ideológicas, não existe isso nem no liberalismo. Só. A força do liberalismo é mais uma força é, assim, de comércio natural, né? A disputa do mercado, né? Que é natural, mas mais também uma tentativa de controle, de condicionar, colocar freios nos progressistas. É sempre mais uma reação do que uma ação. Ou seja, por parte da ação, acredita nesse progresso natural, tanto do mercado quanto da humanidade, e por outra parte, um tipo de reação. Então, talvez a única crença mais próxima de uma ideologia que teria assim, por isso tanto alvoroço e discórdia entre os esquerdistas e os cristãos, é porque justamente isso, porque o cristianismo é uma fábrica de conservadores, né? Conservadores, até mesmo reacionários. Por quê? Porque acreditam no patriarcado que sempre existiu, independente da Bíblia. Os comunistas são burros porque eles são tão idiotas que eles tentam tirar a igreja como mística, etc., do ponto de vista do patriarcado. Mas se for estudar aí, você pega aí pelo menos dois pensadores, né, Fenton e Fachini, vocês podem ver que dá para perceber que não, o patriarcado ele não parte da uma indução da religião, só parte de uma indução natural. Olha só, por incrível que pareça, né? Como eles não se atentam a isso, eles ficam presos num ciclo vicioso de estudos assim. Eles não abordam antropologia, nem Marx poderia abordar por causa do conhecimento da antropologia, que naquela época era bem restrita, bem ainda
estava no embrião ainda, digamos assim, né, da antropologia. Ela não tinha se tornado nem ciência, nem tinha se organizado a um ponto que se pudesse ter um material mesmo coeso explicando, mas qualquer material que você pega coeso de explicação, salvo algumas exceções, dá para ver que o homem, existiu um acordo natural entre o homem e a mulher, e aí, por acaso, estava valendo mais quem pudesse, se os dois estivessem em guerra, como os marxistas imaginam, tipo, pudesse propor a proteção, ou seja, estado de guerra de proteção, de provisão e de proteção, enquanto a mulher ficaria com os cuidados, etc. Sabe? E se isso, ao longo da história, ganhou mais poder o estado de proteção do que o estado de cuidado, não foi culpa do patriarcado, sabe? Foi culpa, mais uma vez, do correr da história, sabe? Nem foi culpa dos burgueses, porque os burgueses também não existiam em todas as eras, né? E nem as épocas, né? Uma coisa muito, muito recente. Então, de certa forma, foi natural. E aí a Bíblia, por outro caminho, contou também uma versão do patriarcado. Mas tanto o patriarcado, a visão antropológica, quanto a visão teológica, seguem praticamente os mesmos princípios, ou seja, aquele que não cuida da prole, né? Só que diferente dos esquerdistas, assim, muito pelo contrário, né? Em vez de o homem ser o opressor, não, ele é aquele que se sacrifica, não só do ponto de vista cristão, que sim, ele se sacrifica, né? Tanto é que a punição do pecado da maçã do homem foi o trabalho, a punição do pecado da maçã da Eva foi as dores do parto e a submissão ao homem, mas é mais do ponto antropológico também, o acordo das cavernas é por questões lógicas, né? Se a mulher tem a prole, o homem não tem, digamos assim, essa função. Qual que seria a função? Então, a função de proteção, né? Tentar preservar ao máximo o local ali do ambiente para que a vida aconteça de forma, pelo menos conturbada possível, né? Até uma visão utilitarista dessa postura. Mas, voltando na ideia da sequência, então, enquanto os conservadores isso irrita muito a esquerda, né? Por isso que eles precisam doutrinar massivamente, justamente por isso, porque se o mundo seguir o seu curso normal, esse é o curso dos conservadores e dos liberais, né? A naturalidade é a pragmática do mundo, né? O mundo e os seus, digamos, as suas contradições, né? Seus antagonismos e tal, e até mesmo a sua dialética natural. Mas o que Marx percebeu? Que ele poderia criar um movimento artificial que forçasse, como tudo tem dois lados, botasse mais pressão no outro lado, né? Como se um lado é conservador, hoje em dia conservador liberal, do ponto de vista de não ser esquerdista, né? Então, assim, aqueles que são amigos dos meus inimigos também são meus inimigos, então por isso as duas correntes, né? Mas do outro lado também, né? Tanto a corrente que foi feita, né, entre os socialistas e comunistas, obviamente, mas junto com os anarquistas, né? Então, se nós temos duas correntes, conservadores e liberais, eles também têm os anarquistas e os comunistas barra socialistas, que na maioria das vezes são marxistas, né? Em grande totalidade. Mas isso aborrece eles, né? Porque o cristianismo já se consagrou, vamos dizer assim, sabe? Eles querem criar meio que uma religião artificial que se baseia não no transcendente, nas conquistas do transcendente, mas na conquista do permanente, né? Como se fosse um paraíso na Terra e tal. E aí, porra, dá ideia para um tipo de gente maluca igual essa, sabe? Porque se a Terra, se sempre houveram guerras e se sempre houve desacordo como no ambiente natural, mesmo lá no tempo das cavernas, se sempre teve a disputa pela posse da caverna, da gruta, né? Por falta de ter espaço para todo mundo. Né? Agora que isso terá que ser resolvido, a não ser com o governo, e aí sim
extremamente autoritária. Por isso, para encerrar só aquela questão não é um jogo de Bolsonaro, não é um jogo de pessoas. Tá mais um jogo para grupos e mais do que isso, visões de Estado, sabe? O não Estado, que nunca existiu, por isso os anarquistas estão fora, eles são a utopia da utopia, os mais bizarros de todos. Né? Não sei nem por que eles andam com socialistas, porque eles são o extremo oposto. O outro extremo também, ultra extremo, tão próximo do anarquismo, os comunistas, do não Estado, mais uma vez, e os socialistas, que eles sabem, mas isso eles não vão contar, que para se induzir um estado de não Estado, que nunca existiu, teria que existir um Estado extremo, e esse é o socialismo, sabe? Com toda a pressão e uma lavagem cerebral constante para que o povo, as gerações, criem uma mentalidade de coletividade, etc. Engraçado que isso começou na primeira família, né? Vamos considerar aí Adão e Eva, mas não deu muito certo, sabe? Ah, tanto que Abim não. Caim matou Abim. Caim matou Abel, então quer dizer, no começo, com todo o universo para ser explorado, com todo o espaço territorial, com frutas, etc., tudo em abundância, a vida plena, etc., já houve um desencontro, vamos dizer assim, seria assim também os primatas, né? A partir da segunda família, até mesmo na primeira, né? Essa disputa territorial por lugares melhores, né? Em melhores condições de abrigo, etc. Porque parece que mesmo para hominídeos, esse senso de, digamos assim, nunca existiu para eles, por isso que esse bom selvagem é uma ideia idiota, né? Para eles nunca existiu um senso de unidade, sabe? Nunca existiu um senso de disputa pelo poder, né? Por isso que realmente você vai ver aí um macho com inúmeras fêmeas, né? A família dos primatas, assim, sabe? É difícil mesmo, difícil ter, digamos, um primata fiel. Acho que em algumas exceções, sim. Não vou lembrar qual, mas a fidelidade. Então você vai ver essa disputa pelo espaço. Se há uma disputa pela fêmea, um macho e várias fêmeas assim, uma disputa territorialista, né? Mesmo na inconsciência, imagina no estado animalesco já existe essa ideia de os cães são assim, né? Territorialistas, mijam para marcar terreno, se enfrentam por causa do espaço. Os homens também seguindo essa linha de uma evolução animal, né? Vendo pelo lado só antropológico e animalesco, seguiria a mesma regra, né, de espaço territorial. Então, funciona na Bíblia o desencontro através de provar que alguém é melhor do que alguém, ir atrás de glória, e também no espaço animal também a provar quem é o mais feroz, que tem a maior força, etc. E aí vem o comunismo, os socialistas achando que impondo uma força do Estado, e essa turma do mimimi que tanto odeia o Estado forte, né? Quando vê o estado real do socialismo, aí já não dá mais tempo de recuar, sabe? Aí eles vão ter que enfiar o rabinho entre as pernas e pedir perdão. Eles procurar para pedir perdão, mas aí já, nesse caso, seria tarde demais. Então não dá para seguir essa galera, não dá para confiar neles e nem andar com eles. É triste, mas é assim.